Observando sua estrela. Esta mensagem titulada Observando sua estrela, Watching His Star, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 11 de abril de 1959, num sábado à noite no Templo dos Anjos, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Permaneçamos de pé só por um momento para orar. Inclinemos nossas cabeças. Deus Todo-Poderoso, que levantou nosso Senhor dentre os mortos, ressuscitando no terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e o assentou à tua direita em glória. Lá está Ele esta noite, para fazer intercessões sobre a nossa confissão, enviando de volta o grande Espírito Santo, para continuar a obra que Ele começou, para que sempre se saiba que este Espírito Santo, que dá continuidade à obra do Senhor Jesus, deve ser um sinal de que Ele voltará um dia. E agora, Pai, estamos vivendo para ver este tempo do fim, quando estamos vendo a aproximação do Senhor. Os sinais estão manifestados. Cada hora nos faz pensar que é a graça de Deus que Ele ainda não veio. Talvez, Senhor, seja para nós pregarmos com mais empenho, orarmos mais e tentarmos alcançar essa última alma para o reino antes da última batida da meia-noite no relógio do tempo, quando ele não baterá mais. Quando chegar esse tempo, ele se misturará numa eternidade sem fim. Senhor, que possamos pensar nessas coisas agora, enquanto o culto continua, pois pedimos isso em nome de Jesus, que fez a promessa. Amém. Podem se sentar. Estou começando a me sentir um pouquinho cansado. Odeio admitir isso, mas é verdade. E tendo muitos cultos, e amanhã tenho 3 cultos, um dos quais com o povo armênio em Downey. Meu tema será o que ouves para vocês, armênios, que estarão lá amanhã. Amanhã à tarde, no templo aqui, meu tema será Esteja Certo de Deus. E depois desse culto amanhã, distribuiremos os cartões de oração para uma fila de oração regular amanhã à noite. E os moços estarão distribuindo os cartões imediatamente após o culto amanhã à tarde. Porque eles vão ter no domingo à noite um concerto aqui no templo. Portanto, seria difícil distribuir os cartões de oração então. Assim sendo, todos que desejam ter um cartão para serem chamados à fila de oração amanhã à noite, venham até o culto de amanhã à tarde para receberem o cartão. E assim, acho que segunda-feira é uma noite de folga, e então, por toda a semana seguinte, se o Senhor permitir, quero começar a falar na terça-feira à noite sobre uma série de assuntos do Gênesis sobre a fé. E gostaríamos muito que vocês viessem ouvir, porque estou esperando que o Senhor faça grandes coisas. Então, se for a vontade de Deus, eu não faço isso há 7 anos. Mas se for a vontade de Deus, no próximo domingo à tarde quero contar a história da minha vida aqui no templo. Não tenho contado agora ou abordado o tema. Isso me parte o coração. Faz 7 anos, eu acho, que contei a história da minha vida. Se for da vontade do Senhor, sinto-me forte o suficiente para contá-la no próximo domingo à tarde. Será no domingo, daqui a uma semana. Tivemos momentos maravilhosos no café da manhã na Clifton, o de jejum dos homens de negócios cristãos. Enquanto eu estava sentado, comendo, houve uma pequena mulher que veio até mim. Tenho certeza de que não consigo pronunciar esse nome corretamente. É um nome armênio, Shevinsky, acho que é algo assim. E ela veio a mim. E algumas noites atrás eles
receberam uma ligação da Suíça, onde sua irmã estava gravemente doente com diabetes e pneumonia, o que significava a morte em poucas horas. E o marido dessa mulher é um grande amigo meu e sua família. E eles foram muito amáveis comigo quando estivemos na Suíça há algum tempo. E então eles me visitaram aqui na América. No entanto, não me inteirei da mensagem que me enviaram, porque ninguém me incomoda por um bom tempo antes de eu vir ao culto. Mas enquanto o culto estava em andamento, o Espírito Santo me fez dirigir a ela na audiência e lhe falou que ela estava orando por seu ente querido e que não temesse, porque eles ficariam bem. E nesta manhã, cedo, o telefone esteve conectado, atravessando o oceano através do Cabo Atlântico até esse país, para dizer a ela que a mulher está absolutamente e perfeitamente bem e normal. As bênçãos do Espírito Santo. Você não vê que Deus cobre todo o espaço? Preenche todo o tempo e alcança a eternidade. Eu vi fazer isso tantas vezes para as pessoas do outro lado do oceano. Como Deus faz essas coisas tão maravilhosamente. Assim, hoje foi um grande dia para mim. E agora eu apreciei a irmãzinha cantando essa canção há alguns momentos atrás, observando sua estrela, porque eu pensei nesta noite, sendo uma noite curta, em falar sobre isso, observando sua estrela. E quero me referir a ela como essa mesma luz, ou uma estrela, uma luz, que vimos aparecer aqui, que eles têm as fotografias dela e assim por diante, porque é a mesma luz, a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, o mesmo anjo do pacto, e estamos confiantes de que ele virá em nosso meio, novamente, nesta noite, e nos guiará a Cristo. E agora, para um texto, quero que abram no Evangelho de São Mateus, capítulo 2. E agora, não sabemos o que ele fará. Faz 3 noites que não distribuímos cartões de oração, e o Espírito Santo vem passando sobre as reuniões, chamando as pessoas e lhes dizendo exatamente como ele fez quando esteve aqui na terra na forma do Senhor Jesus, cumprindo a promessa que ele fez como o último sinal antes de sua aparição e o fim da dispensação dos gentios. Você se lembra disso? É o último sinal. Na próxima semana, tentaremos nos aprofundar no assunto, onde vocês podem ver que todas as coisas têm guiado justamente a esta hora, e a igreja está agora em condição para receber essas coisas. Agora, eu quero ler. Vocês se abriram talvez as Escrituras? Ora, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram homens sábios do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Já devia estar quase escuro. Eles tinham acabado de chegar ao topo da colina, e quando viraram a esquina estavam de frente para Belém, visto que a montanha fica a oeste da cidade. E ele parou e limpou o suor da testa, enquanto segurava a corda do jumentinho, e olhou embaixo para a pequena cidade. E as luzes estavam acesas, porque havia muitas pessoas entrando e saindo. Veja, houve um decreto. Todas as pessoas deviam voltar ao seu local de nascimento para que se alistassem. E qualquer homem bruto e sem coração que fizesse com que uma mulher em sua condição tivesse que sair de casa para fazer aquela longa viagem nos lombos de um jumentinho, mas muito antes do início dos tempos, tudo isso foi planejado na sabedoria de Deus. Deus sempre tem tudo exatamente no minuto, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E pensaremos nisso dessa maneira. E quando pensamos no tempo em que aquele rei selvagem e assassino estava reinando, e no tempo em que o recenseamento forçou José e Maria a irem a Belém, e enquanto
José estava olhando para o vale, não há dúvida de que ele estava um pouco desanimado ao pensar em sua esposa e sua condição e que cada pequeno hotel estava cheio. Não havia lugar e as pessoas estavam dormindo ao redor dos muros. Deve ter sido desanimador para ele, pois ele pensava naquele rei impiedoso que havia forçado sua amável esposa a vir para sua terra natal. Talvez ele não soubesse que tudo estava se movendo no grande ciclo de Deus. Mas quando ele se virou para pegá-la do jumentinho e encontrou uma pedrinha apropriada, enquanto deram a volta no topo da colina para que ela pudesse olhar para a cidade natal, andando gentilmente com ela e colocando-a em um lugar agradável para que ela pudesse descansar um pouco, ele notou que sua linda face parecia irradiar-se com um brilho nunca visto antes. E quem sabe ele tenha dito algo assim: "Oh, minha querida, eu sempre soube que você era notadamente uma mulher bonita, mas nunca te vi tão bonita como você está agora. Eu me pergunto como deveria parecer a igreja. Quão bonita ela deveria estar em ordem para a vinda do Senhor. Suas vestes devem ser lavadas no sangue do Cordeiro, e todas as ordens divinas colocadas perfeitamente em ordem, sem desacordo, só esperando aquele momento. Deus a terá dessa maneira." E nós o vemos quando ele notou seu lindo rosto, e ele disse: "Maria, seu rosto resplandece." Mas parece que ela não notou muito. Seus bonitos olhos estavam olhando para o céu, e ele seguiu a direção da visão dela, e ele notou, pairando sobre a pequena cidade, uma das estrelas mais bonitas que ele já tinha visto em toda a sua vida. E ele talvez tenha dito algo assim: "Essa estrela não havia notado até agora. É dali que vem esse reflexo do seu lindo rosto." Oh, se Deus esta noite pudesse refletir sua graça sobre a igreja e sua beleza, e Ele quer fazê-lo quando a igreja se preparar para o evento. E talvez ela tenha dito algo assim: "José, assim que o sol começou a se pôr, quando ainda estávamos no pé da montanha, notei aquela estrela. E parece-me que me seguiu todo o caminho até a montanha. Eu simplesmente não consegui tirar os olhos dela. E quando ele a tomou pela mão, e como eles dois, o jovem casal de pé ali, poucas horas antes do nascimento daquele que é o maior que já andou na terra, segurando as mãos dela, eles rumaram para o leste em direção à grande estrela que pairava sobre Belém. Vamos viajar para o leste por um momentinho, para o extremo leste, pelos vales sobre as montanhas. No extremo leste, havia alguns magos que eram conhecidos nos dias de Daniel como os medos e persas. Eles adoravam um Deus verdadeiro. Eles esperavam nele por meio de um fogo sagrado, e eles subiam ao topo da montanha e estudavam todos os corpos celestes, porque haviam aprendido com Jó sobre o movimento das estrelas e os nomes das estrelas, e eles esperavam que aquele Deus verdadeiro lhes desse um sinal pelas estrelas. E eles estudavam essas estrelas, assim como estudamos a Bíblia. Eram pergaminhos que lhes foram passados dos pais primitivos que estudavam aqueles corpos celestes. E eles sabiam onde estava cada um deles. E se algum se movesse um pouquinho de seu lugar, eles sabiam. Noite após noite eles realizavam suas cerimônias. E agora eles criam que havia um Deus verdadeiro. Hoje os conhecemos, a maioria são maometanos. Então, enquanto observavam, acendiam fogo e observavam, adoravam a Deus cantando hinos santos, observando o fogo, e discutiam as escrituras e assim por diante. E então eles subiam nessa grande torre, semelhante a um observatório, e eles observavam os corpos celestes toda noite. E eles criam que o movimento deles significava diferentes sinais para eles do Deus do fogo. E uma noite, enquanto estavam assentados,
talvez discutindo a ascensão dos reinos e a queda dos impérios e as coisas que haviam acontecido na Terra, histórias antigas e assim por diante. Deve ter sido na época em que eles pegaram o pergaminho de Daniel e estavam lendo em Daniel, porque ele deve ter conversado com eles. Daniel 2 diz que ele era o chefe deles. E assim, eles devem ter conversado com ele. E eles pegaram o pergaminho onde Daniel havia profetizado que chegaria um tempo em que haveria uma pedra cortada da montanha sem mãos e ela destruiria os reinos do mundo. Eles deviam estar lendo isso. E então havia uns rolos hebreus, ou melhor, uns pergaminhos, lá em Números, onde Balaão disse que havia uma estrela procedente de Jacó. E deve ter sido no momento em que eles estavam pensando nessas coisas e discutindo isso, que algo estranho apareceu nos céus. Você sabe que isso deve ter significado para essas pessoas como que uma estrela estranha. Eles conheciam todas elas e as nomearam e sabiam o curso delas, e de repente aqui está uma mais resplandecente que todas as outras, porque sabemos que ele é a resplandecente estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o mais belo entre milhares para a nossa alma. Esse novo visitante no céu deve tê-los alarmado. Alguém poderia pensar que aqueles magos não foram pessoas privilegiadas por ter visto isso? Mas se você ler no livro de Atos, Pedro disse que se deu conta que Deus não fazia acepção de pessoas e que ele visitaria aqueles ou aceitaria aqueles, receberia-os de qualquer nação que o temessem e obrassem justiça. Deus não faz acepção de pessoas. E eles... alguém aqui vê o que o irmão quer? Então, alguém deve ter visto esse visitante celestial e dito: queria saber o que isso significa. Eles não podiam entender por que esses magos... As pessoas hoje não entendem. Você sabia que esses magos viram aquela estrela? E ela passou pelos observatórios e não temos nenhum registro na história de mais ninguém que a tenha visto? Por quê? Porque eles não estavam procurando por ela. Eu creio que eles viram a estrela. A Bíblia diz que eles a viram. Essa é a razão porque hoje as pessoas não veem as coisas que deveriam ver, os mistérios de Deus sendo revelados, porque não os estão buscando. Deus somente se revela àqueles que o permitem e que estejam esperando por ele. Você notou nas últimas 2 ou 3 noites de culto que o Espírito Santo nos trouxe a esse lugar cada noite? A expectativa, alguém que esteja sendo guiado e que esteja esperando que algo aconteça? O fato é que não estamos em expectativa suficiente. Se as pessoas aqui esta noite, doentes e aflitas, vierem com expectativas de voltar para casa bem, voltarão para casa bem. Se você está aqui nesta noite, ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, isso pode ser misterioso para você, mas contanto que a palavra de Deus ensine, isso é suficiente. Deus assim o diz, e isso encerra o assunto. E quanto a mim, eu estou em expectativa de que algo aconteça. Está escrito: quando o povo que é chamado pelo meu nome se reunir e orar, então eu ouvirei do céu. E eu tenho orado hoje, e sei que outras pessoas estão orando, e estou em expectativa de que algo aconteça. Pode haver coisas acontecendo que passarão por cima da cabeça das pessoas. Muitos que não são ordenados para a vida nunca conseguirão vê-lo. Quando Jesus veio, havia dezenas de milhares, sim, milhões, esperando que ele viesse. E ele apenas se revelou a um pequeno número. Veja, é para aqueles que estão buscando algo, aqueles que têm uma pulsação no coração, batendo, esperando, desejando que algo aconteça. É para aqueles que creem que isso sucederá e que estão esperando o evento. É para esses que Jesus virá, para esses que amam sua aparição. Se você ama alguém e está esperando que essa pessoa apareça, você estará fazendo toda a preparação para isso. É assim que a igreja deveria estar esta noite.
fazendo toda a preparação para a vinda do Senhor, observando cada sinal. E quando você vê Deus fazer algo, regozije-se, porque isso está apontando para a sua vinda. E nós estamos quase na última placa de sinalização agora. Ele poderia aparecer antes da manhã. Como aqueles magos, quando essa estrela apareceu, eles começaram a procurar nos pergaminhos e encontraram que era uma profecia sendo cumprida. Deve ter havido um grande regozijo entre eles quando viram que Deus havia falado que aquela estrela apareceria e ali estava ela. Eu me pergunto se aqueles magos, os quais tratamos de chamar de astrônomos e assim por diante, imagine se poderíamos condená-los por olharem os pequenos rolos de pergaminhos quando temos a Bíblia, os mestres, e Deus colocando diante de nós os seus sinais e maravilhas, e nos afastamos disso. Bem, isso deveria acender um revivamento que queimasse a escória de Los Angeles. É o suficiente para fazê-lo. Os sinais que ele disse que estariam aqui, como o amo ao ver as escrituras se abrindo, como o relógio na parede marcando a hora. E quando eles estavam percebendo isso, e talvez um deles tenha dito: olhe, eu me pergunto se isso não se compara ao pergaminho que Daniel nos deixou, chamado Livro de Números, quando o profeta Balaão disse que haveria uma estrela procedendo de Jacó. Gostaria de saber se essa é a estrela. Outro disse: nunca vimos nada parecido. E eles devem ter tido um verdadeiro jubileu então. Eles deixaram o fogo e subiram a torre para observar aquele belo dom celestial se movendo no céu. Você questiona: um dom? Sim, foi um dom para eles para guiá-los ao Salvador. Eles creram no dom que lhes foi enviado. Mas Deus enviou nesses últimos dias o Espírito Santo, o dom de Deus para nos guiar a Jesus. E ainda assim não cremos nele. Estou falando do mundo. E você, na transmissão de rádio, nesta noite, quero que pense nisso. Como você pode ficar em casa quando há um revivamento na cidade onde o Senhor Deus está se manifestando? Um verdadeiro coração faminto deseja se aproximar de Deus, e eles irão a cada movimento que sabem que vem de Deus. Eles vão examinar e buscar com fome e com sede. Eles desejam ver Deus. Venha, pegue a Bíblia, e como os magos fizeram, leia e veja se as escrituras se comparam ao que está sendo feito. Então, se é assim, você tem direito de se regozijar com grande alegria. E enquanto eles subiam noite após noite, observando esse novo visitante, eles nunca tinham visto nada igual. Eles sabiam que as escrituras diziam que ela estaria lá, mas nunca haviam visto em toda a sua vida um dom como esse nos céus. Eles a estudaram de todos os ângulos, e a única coisa que puderam dizer foi: a escritura o declara. Então, numa noite, diríamos, enquanto alguém estava observando, estudando, ela começou a se mover e começou a ir para o oeste. E quem sabe, enquanto um deles descansava, ele tenha se levantado e dito: irmãos, acabo de sonhar com aquela estrela. Isso é um sinal de que o Rei, Deus, nasceu. E ele é Rei dos judeus e Rei do céu. Ele é Rei de todos os povos e devemos ir adorá-lo. Eu imagino que, com uma confirmação como essa, eles juntaram as maiores riquezas que puderam juntar. Alguém deve ir e levar esses presentes. Talvez tenham lançado sorte e tenha caído sobre 3 deles. E eles carregaram seus camelos com ouro, mirra e incenso e esperaram até que a estrela voltasse à noite. E notaram que ela havia se mudado de lugar e seguia para o oeste. Eles montaram em seus camelos e subiram as montanhas. Sabe, às vezes o caminho por onde ele guia é bastante acidentado. Não faz nenhuma diferença em que direção ele guia. Só assim vamos chegar lá. Essa é a coisa principal. Como o poeta expressou, alguns através das águas, alguns através das inundações, alguns através de duras provas, mas todos através do sangue. Deus guia seus filhos.
E sobre os camelos, eles subiram as montanhas escarpadas e íngremes, através dos vales. É o caminho que seguimos, às vezes no vale, às vezes na montanha, mas continue seguindo. Nós chegaremos se continuarmos seguindo a liderança do Espírito de Deus. E ao atravessar as montanhas, então eles devem ter descido em direção ao sul, e quando cruzaram o rio Tigre pelo val, saíram para as planícies e a estrela nunca os deixou. Essa é a parte mais bonita do dom de Deus. Não pode falhar, porque é Deus. E eles a observavam. Noite após noite ela os guiava, semana após semana, mês após mês, enquanto atravessava os vales, planícies e assim por diante. Finalmente, ela os guiou até Jerusalém. E o mais estranho foi que, quando chegou a Jerusalém, a capital da religião judaica, a sede da religião judaica, onde todos os grandes patriarcas e os grandes profetas da antiguidade pregaram o evangelho e predisseram essas coisas, a estrela os guiou diretamente a esse lugar. Mas quando chegaram ali, a estrela desapareceu. Por quê? Jerusalém não a estava buscando. Esse é o problema hoje. Quando chegamos a esses ensinamentos sociais do Evangelho e assim por diante, por que eles não creem nos sinais sobrenaturais? Eles não os estão buscando. A luz se apagou e eles somente adoram a Deus através de credos. Mas Deus é Espírito, disse Jesus, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Não por credos, não por discussão sobre denominações, mas em espírito de amor e em verdade. O que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Então, quando ela chegou a Jerusalém e desapareceu, vocês notaram que um dom não fica ou irradia sua luz ou se dá a conhecer onde não é desejado? Vai desaparecer, vai embora. E então as pessoas dizem, bem, deveria vir o fulano de tal porque é o melhor, é o maior. Isso não tem nada a ver, de modo algum. E então, quem sabe, os magos tenham pensado, se esse é o centro da religião judaica, a igreja principal estará ali, o corpo dos principais crentes estará ali, como eles pensavam que estaria, o sumo sacerdote. E todos os grandes homens que tinham os pergaminhos de suas grandes escolas estavam ali, certamente. Era onde estava o rei. E quando a estrela os deixou, eles despertaram a atenção da cidade, enquanto subiam e desciam as ruas gritando, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vocês poderiam imaginar isso? Por todas as ruas largas, pelas ruazinhas secundárias, tiveram que notá-los. Eles eram homens ricos, talvez eu os chamasse hoje de homens de negócios cristãos, e eles estavam montados nesses camelos adornados com finas decorações. Eles souberam que havia algo acerca desses homens. Mas o que os alarmou foi o seguinte, a pergunta que eles faziam, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Esse é o coração faminto de muitos milionários nesta noite, querendo encontrar o verdadeiro Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes e o verdadeiro dom de Deus. Lemos na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde está isso? Lemos que Ele é o grande curador. Onde está isso? Lemos que o Espírito Santo é para vós, vossos filhos e para todos os que estão longe, para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Onde está isso em nossas igrejas? Onde está esse poder que coloca a igreja em fogo, que os faz desligar a televisão na quarta-feira à noite para ir à igreja? Onde está esse poder que faz nossas damas se vestirem como mulheres? Onde está esse poder que coloca uma alma em fogo de tal forma que ela esteja no campo testificando constantemente para a glória de Deus? Hoje, mesmo no meio pentecostal, eles estão se envergonhando do testemunho.
Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, disse Paulo, pois é o poder de Deus para a salvação. Não é apenas uma declaração de credos, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Por quê? As Escrituras dizem, nos últimos dias eles seriam presunçosos, orgulhosos, amantes do prazer, querem se divertir, mais amantes do prazer do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Os dias dos milagres já passaram, dizem eles. Não existe o batismo do Espírito Santo hoje como ele estivera lá no dia de Pentecostes. Isso é simplesmente porque eles chegaram tarde demais para me falar sobre isso. Eu já o tenho e sei que é a verdade. Sei que o mesmo Jesus que Deus levantou dentre os mortos é meu Salvador. Ele vive em meu coração e no coração de todo crente que o aceitar. Ele mudará sua vida, ele dará uma salvação que te dá certeza e um testemunho de sua ressurreição. Mas Jerusalém não tinha resposta. A Escritura diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja não tem a resposta para isso. Eles dizem, ele é parcialmente o que era. Ele ainda quer que preguemos o Evangelho, mas sinais e maravilhas, todavia, não aparecem. Jesus disse, ide a todo mundo. Quão longe? A todo mundo. E 2/3 da terra nunca ouviram o Evangelho ainda. Até que ponto é o último? Todo mundo. A quem? A toda criatura. Pregue o Evangelho. O que é o Evangelho? Paulo disse, o Evangelho não vem somente em palavra, mas em poder e demonstrações do Espírito Santo, e esses sinais seguirão aos que creem. É disso que precisamos hoje. Irmão, aqui nesta noite, se sua igreja não crê nisso, você o coloca em seu coração nesta noite e o leva de volta para a igreja. O mundo está perguntando hoje, onde está esse Deus? Onde está aquele que era? Onde está esse Deus da história? Se o Deus da história não é o mesmo Deus hoje, que bem lhe faz um Deus da história se ele não é o mesmo hoje? O que aconteceu com o grande Jeová, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Eu Sou? Não o Eu Era, mas o Eu Sou. O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada com ele. Aconteceu com as pessoas. Eles não tinham resposta. Jerusalém não tinha. Mas eles não conseguiram deter esses companheiros. Eles queriam encontrá-lo. Irmão, se Deus alguma vez ancorou algo em seu coração, uma sede por encontrá-lo, não há nada que o impeça de encontrá-lo. Acima e abaixo pelas ruas, homens ricos testemunhando como santos roladores. Onde está ele? Diga-me onde ele está, que é nascido rei dos judeus, pois vimos o seu sinal e viemos adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles não tinham a resposta. Não a têm hoje, da mesma forma. Agora, observe. Quando Deus envia um sinal para a igreja falha em vê-lo. O mesmo que fizeram lá. Então, eles fizeram tanto barulho a ponto que tiveram que chamar a corte do Sinédrio para averiguar o que era tudo aquilo. E quando saíram da corte e abriram as Escrituras, que talvez ainda não tivessem lido, mas apenas seus próprios credos por anos, porém, ao ler as Escrituras, eles se depararam com a profecia de Micaías que dizia, em Belém da Judéia. Ouça, irmão, se a igreja não tem a resposta para esses sinais e maravilhas, a palavra de Deus tem a resposta. Se o teu pastor não tem a resposta, a palavra de Deus tem a resposta. Se você está faminto por ele, Deus te mostrará na palavra. Deus cumpre a sua palavra. E assim que descobrir o local em que isso aconteceria, deixaram a cidade e o conselho sentado, pensando o que fariam. Eles teriam que se livrar daquilo. Aquilo não poderia se espalhar entre o povo. Eles teriam que barrar, porque romperia sua tradição. Teriam que acabar com aquilo. E quando os magos saíram dos portões da cidade, assim que deixaram aquele lugar sombrio, a estrela apareceu novamente. Quando você sair do mundo e das suas tradições, a glória de Deus aparecerá para você e o guiará. Quando você sair de si mesmo e de seus pecados, de sua incredulidade, deixar tudo para trás e erguer seu coração a Deus,
Deus aparecerá para você. E quando viram a estrela novamente, a Bíblia diz que eles se regozijaram muito, com grande alegria. Eles devem ter gritado um pouco, com grande alegria, porque sabiam que estavam seguindo o sinal que os levaria ao Salvador, e fez exatamente isso. Posso dizer nesta noite que Deus tem um sinal hoje. É um sinal do seu Espírito, que onde Jesus está, há vida, porque Ele é vida. Onde Jesus está, há luz do Evangelho, porque Ele é luz. Onde Jesus está, há fogo, porque Ele é um fogo consumidor que queima toda a sua incredulidade e sua escória. Noite após noite, o vemos entrando em cena, salvando primeiramente as almas perdidas, dando o Espírito Santo àqueles que o estão buscando, chamando de volta os desviados. Esse é o sinal a seguir. E então o vemos também levantar os enfermos e os aflitos, tornando-os saudáveis. Ele já vem fazendo isso há algum tempo. Então, no tempo do fim, ele prometeu que haveria luz, que haveria a plenitude do poder regressando. O profeta disse: haverá um dia em que não será noite nem dia, mas no entardecer haverá luz. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente, geograficamente, e o Evangelho chegou primeiro aos do Oriente. Temos tido um dia nem escuro nem claro, tem sido um dia sombrio. Sabemos o suficiente sobre Deus para aceitar seu Filho como nosso Salvador, mas todos os grandes sinais e maravilhas que caíram sobre o povo do Oriente não caíram sobre o povo do Ocidente até os últimos anos. Agora, as luzes do entardecer estão brilhando. O poder do Cristo ressuscitado está derramando suas bênçãos, enchendo as pessoas com o Espírito, sinais e maravilhas aparecendo, os sinais de Marcos 16 seguindo os crentes. Vocês veem, é o tempo do entardecer. E a mesma luz que surgiu no leste está se pondo no oeste. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E apareceu o sinal messiânico de que Ele está conosco, em nós, e nos confortará, e nos ajudará, e nos abençoará, e nos guiará, aquele com cicatrizes nas mãos, cujo lado foi ferido. Creio que o mesmo Espírito Santo que está aqui agora nos levará um dia à destra de Deus, onde o veremos assentado. Lá viveremos com Ele eternamente e seremos seus filhos. Ele será nosso Deus. Esse é o desejo do meu coração, é estar com Ele. Vimos o seu sinal no Oriente e viemos adorá-lo, disseram os magos. As Escrituras prometem, o próprio Jesus prometeu que as obras que eu faço vós também as fareis. Essas coisas devem aparecer na igreja gentia. Uma palavra contra isso nunca será perdoada. Mas seria o sinal que esteve lá naqueles dias, o mesmo Filho, a mesma luz, e eu creio que Ele está aqui agora. Se esta audiência que está sentada aqui agora, que está sofrendo, algo está me dizendo para parar, não sei porquê, não sei outra coisa senão seguir a liderança do Espírito. Tinha mais 3 ou 4 coisas em mente, comentários que ia fazer, mas algo disse: agora pare. Deve haver alguém orando nessa audiência. Deve haver alguém seriamente em problemas, que não sei. Mas se você crê que o Senhor Jesus, o qual se levantou e pôde dizer ao apóstolo Pedro quem ele era, e qual era o nome de seu pai, e todos os sinais que ele fez assim, por cujos sinais eles o crucificaram e o mataram, como um feiticeiro, fizeram dele um Beelzebu, um demônio. O mesmo Espírito que esteve em Jesus Cristo está em sua igreja. Vamos nos render agora ao seu Espírito. Deus fará a mesma coisa. Vocês creem? Vamos inclinar as cabeças. Deus Todo-Poderoso, de alguma maneira, de algum modo, eu não entendo, mas Tu sabes, ó Senhor, deve haver um grande sofrimento, ou alguém talvez a poucas horas da morte. Isso eu não sei, mas de alguma maneira
quero seguir como aqueles magos, observando cada movimento, pois um dia espero que esse Espírito Santo me leve à tua presença para viver contigo para sempre. Que eu possa ser reverente e respeitá-lo, observá-lo e lhe obedecer enquanto viver. E que essa audiência nesta noite, Senhor, tenha os olhos do entendimento abertos, que eles tenham o Espírito de Deus sobre eles, pois vimos sua estrela no Oriente, seu sinal. Eles não tinham a resposta para os dons e sinais celestiais sobrenaturais em Jerusalém. E, Senhor Deus, sinto-me envergonhado de dizer isso nesta noite, mas as igrejas hoje não têm a resposta. Muitas delas, muitas mesmo, não têm a resposta para os sinais sobrenaturais. Eles querem chamar isso de telepatia ou algum espírito maligno, sem saber que estão selando seu destino eterno ao fazê-lo. E que seja conhecido nesta noite, Senhor, que Tu és Deus. O mesmo Jesus que saiu da tumba em forma corporal está aqui esta noite na forma do Espírito Santo. E que possamos humilhar nossos corações de tal maneira e nos submeter nossos espíritos a Ti, que Tu possas atrair desta audiência aqueles que Tu estás chamando nesta noite. E todo louvor será Teu, Senhor. E sairemos daqui nesta noite sentindo que a mesma estrela da manhã, um dom celestial, está nos guiando a maiores profundidades e alturas mais elevadas para Jesus Cristo. Pois pedimos em Seu nome e para a Sua glória. Amém. Se tu podes crer, alguém fala em línguas, outro interpreta. Amém. Para a audiência do rádio e para a audiência visível, se tem ensinado exatamente na palavra de Deus, eu creio que há dons na igreja para falar em línguas e interpretar. Não há estudante bíblico que possa condenar isso quando é feito ordeiramente depois que a mensagem acaba. Está em ordem. Viram que dizia, o Senhor em nosso meio, e assim por diante. Agora, quão verdadeiro é isso? Que o Senhor acrescente suas bênçãos. Essas coisas, uma vez quando eu ainda era um jovem ministro batista, eu não entendia isso, mas depois de ler as Escrituras, vejo que é a verdade. Bendito seja o Senhor. Olhem para cá. Toque o manto do sumo sacerdote agora com sua fé. Se sou um servo de Cristo, deixe que Cristo fale. Agora é o tempo de decisão. Agora é a hora em que algo tem que estar certo ou errado. Que bem faria eu pregar a vocês um Deus histórico que se pôs de pé nas margens do mar da Galileia e fez aquelas coisas, se Ele não é o mesmo Deus hoje? Eu tenho afirmado que Ele era. Não posso curar as pessoas, todos sabem disso. Mas que o Espírito que esteve aqui outra noite, que pôde ver uma pessoa sofrendo do outro lado do mar e pôde vir aqui e falar e dizer àquela mulher perfeitamente o que iria acontecer com seus entes queridos, e imediatamente aqui vem a mensagem de volta através dos mares. Deus o fez. Vocês não podem se despertar, amigos, para o fato de que é o Deus vivo que está em nosso meio? Receio, como disse outra noite, que muitos dons tenham sido trazidos à igreja, a ponto que fiquem olhando paralisados. Isso deveria estremecer o coração das pessoas de tal modo que elas se regozijem e fiquem muito felizes. Vejam, olhem para cá por um momento. Bem nessa direção, aqui. Vejo uma pequena mulher. Eu não a conheço, mas ela está orando. Ela está usando um chapeuzinho e ela está sofrendo. E sobre ela está essa luz. Ela está sofrendo com algo errado com seus olhos e ouvidos. Receio que a mulher não esteja captando de quem estou falando. Senhor Deus, diga algo ou faça algo que ela não perca isto. O nome dela é Senhora Eileen. Tudo bem. Você crê que será curada? Então,
Levante-se e seja curada no nome do Senhor Jesus. Agora, seja agradecida. É assim que se faz. De volta à outra sessão aqui. Uma pequena mulher sentada com a mão para cima orando. E ela está sofrendo com algo errado com sua cabeça. E ela tem asma e um problema cardíaco. Sentada bem aqui, olhando para mim. O nome dela é Senhora Henry. Ela veio de San Diego. O Senhor tem te abençoado. Vá para casa e fique bem. Sua fé te curou. Se tu podes crer. Não conheço essas pessoas. Nunca as vi na minha vida. O que é isso, amigos? Agora, não pensem em algo misterioso. É a promessa de Deus, Jesus Cristo. À medida que vou em direção a essa parede, minha sombra vem de uma luz. A sombra se torna mais e mais positiva até que se desvanece totalmente para mim. E à medida que a vinda do Senhor se aproxima da terra, sua presença se torna cada vez mais próxima, até que finalmente nos fundimos nele. Esse Espírito nos levará com ele. Naquele dia sabereis que eu estou em vós, e vós em mim, e eu no Pai, e o Pai, e assim por diante. Você somente tenha fé e creia. Aqui, uma pequena senhora sentada, acenando com a cabeça. Bem aqui, olhando para mim. Na segunda fileira ali. Você está sofrendo com um problema de sinusite. Isso mesmo. Claro que você não tem um cartão de oração, não é mesmo? Não há cartão de oração. E você está sentada aí, orando. E eu te vejo com dores de cabeça e friccionando a cabeça assim. E você estava orando, Senhor Jesus, eu creio. Se estiver certo, levante sua mão. Como eu saberia o que ela estava orando? Você não terá mais isso. Jesus Cristo te cura. Você tocou o sumo sacerdote. Sentada bem na minha frente, algumas fileiras atrás, uma mulher pequena e magra, segurando a mão na garganta. Sou um estranho para ela, mas ela tem uma sombra de morte. Ela tem câncer. Foi operada e sua garganta está fechada. Ela não pode comer nem beber. Isso é assim, diz o Senhor. Eu não te conheço, mas você estava orando. Deus te curou, minha irmã. Aceite a sua cura. Você tocou no manto do sumo sacerdote. Logo atrás, na parte de trás deste lugar aqui, mais ou menos no meio deste corredor, há uma mulher e ela está sofrendo de pressão alta. Ela não é daqui. Ela é finlandesa. Ela é da Finlândia. Se você crê, irmã, receba a sua cura. Rumalan Hawa. Levante-se e aceite sua cura e seja curada. Quietos, Jesus. Aleluia. O que eu estava dizendo? Se tu podes crer. Diga àquela pequena senhora deitada com artrite. Tenha fé em Deus. Levante-se dessa cama e vá para casa. Lá na galeria, há uma senhora orando. Há algo errado com ela. Seu ouvido. E está atrás do ouvido. Um problema de mastoide. Ela está pronta para uma cirurgia. Para que você saiba quem é. Seu nome é Senhora Denali. Levante, Senhora Denali, e aceite sua cura no nome de Jesus Cristo. O que ela tocou? O grande Espírito Santo de Deus, o sumo sacerdote de nossa confissão. Você crê que ele está aqui? Então, levante-se e receba-o, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Levante-se e creia nele de todo o seu coração. Levante as mãos agora, enquanto oramos,
Ó Senhor Deus, que enviou a estrela da manhã, que nos deu Jesus Cristo na ressurreição, seu poder aqui conosco agora, eu condeno a incredulidade e rompo o poder do diabo por meio da oração, confessando que um anjo de Deus veio a mim 14 anos atrás e confirmou esta manifestação, e nos firmamos no nome de Jesus Cristo. Satanás, tu estás derrotado. Jesus Cristo te derrotou com seu sofrimento vicário e morte no Calvário. Saia deste lugar e afaste-se dessas pessoas, para que elas possam ser curadas por meio do nome de Jesus Cristo. Levante-se, louvem-no! Levante as mãos para ele. Está terminado. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Jesus está aqui. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu os entrego a Jesus Cristo e a esse Espírito que está aqui. Não há necessidade de vocês continuarem doentes no pecado. Deus os abençoe.